Oi, eu descobri as outras identidades na terapia. Em 2022, eu tava com muitos sintomas de TDI muito graves e aparentes. Eu tava tendo muita crise. E aí, no final do ano, eu fui procurar psicólogo, porque amigos meus começaram a falar que eu estava dissociando muito e frequentemente. Em algumas semanas, eu recebi o diagnóstico porque os sintomas estavam bem óbvios e bem aflorados. E foi assim que eu descobri. Mas eu já tinha contato com as identidades, eu só não percebia que aquilo era um contato com identidades. Eu achava que era só, tipo, a minha voz interior. E eu descobri na terapia, mas para poder conhecer cada identidade, basicamente, a partir do diagnóstico, elas vieram se apresentar, e ainda acontece de vir se apresentando, porque eu não conheço o sistema todo ainda, mesmo já tendo mais de um ano em terapia, um ano e meio, e foi basicamente isso. Recebi o diagnóstico e aí fui conhecendo as identidades. A gente já tinha algum nível de comunicação, porque, como eu disse, eu achava que eles eram a minha voz interior, então eu sempre respondia, e sempre tinha uma conversa, só que eu achava que eu estava conversando comigo mesma. Isso não é uma coisa que tá na pergunta, mas acho que seria importante de dizer, que quando eu tô falando de identidade, eu estou falando de uma parte da consciência que tem uma consciência separada da minha e das outras identidades, tem memórias separadas, opiniões diferentes, sentimentos diferentes sobre as coisas e visão de mundo diferente, gênero e sexualidade diferente também, o que na grande maioria das vezes as pessoas escrevem como pessoas diferentes, e apesar de a gente estar confortável com esse termo, não é exatamente um outro ser completamente diferente de você. É uma consciência que está no mesmo cérebro, no mesmo corpo, e algumas delas existem para poder guardar material traumático ou estressante, guardar essas memórias e sentimentos, então é uma forma de proteção. E outras identidades existem para meio que facilitar a vida ou fazer tarefas e trabalhar e etc. E eu acho que o entendimento disso é muito importante para não ter a visão de que as outras identidades são ruins, ou que elas são invasoras, ou que elas existem para poder fazer alguma coisa ruim, porque elas existem para a proteção do cérebro e do corpo, para o corpo continuar vivo, basicamente. Sim, a gente conversa, inclusive conversa bastante, quase o tempo todo. Às vezes, inclusive, você ficar ouvindo voz na sua cabeça o tempo todo é uma coisa meio chata ou que te distrai do que você tá fazendo ou do que você precisa fazer. Mas eu acostumei e pra mim todo mundo ouvia várias vozes na cabeça o tempo todo. Então eu cresci achando que isso era completamente normal. Até eu descobri que era transtorno. Então, assim, a gente conversa bastante. Pode acontecer tanto de estar conversando por pensamento, conversando internamente, quanto de duas ou mais identidades estarem no controle do corpo, estarem conversando em voz alta uma com a outra. Não sei se eu consigo responder essa pergunta com muita eficiência, mas eu vou tentar. Tratamento para TDI é basicamente psicoterapia. Não existe remédio que ajude de fato no TDI. Existem remédios que podem ser usados para comorbidades, por exemplo, depressão, ansiedade e qualquer outro transtorno que a pessoa tiver. E geralmente quem tem TDI tem vários outros transtornos, mas não existe nenhum remédio especificamente para TDI, para poder parar a dissociação ou para poder simplesmente fazer as outras identidades sumirem. E existem objetivos de tratamento diferentes. Então, algumas pessoas com TDI vão querer fusão final, que é quando todas as identidades se tornam uma identidade só. Isso acontece com processamento de trauma, geralmente leva bastante tempo, tipo vários anos. Tempo médio de tratamento para TDI é de 6 anos, com psicoterapia. E tem também como querer funcionalidade múltipla, que é basicamente continuar com várias identidades, mas de uma forma que seja mais funcional e harmoniosa, com mais comunicação, colaboração, tentar reduzir a amnésia entre uma identidade e a outra, e coisas que no geral tornem a vida mais funcional, que é o que a grande maioria das pessoas com TDI querem hoje em dia, até porque a taxa de sucesso, digamos assim, para a fusão final é baixa, fica perto ali dos 30%, e não é toda pessoa com TDI que pode alcançar fusão final. Então, por exemplo, pessoas que têm muitas identidades costumam não conseguir alcançar a fusão final justamente porque têm muitas identidades. Não é impossível, mas provavelmente daria um trabalho muito grande, um tempo de terapia muito grande, que, no geral, seria melhor só focar em deixar aquela pessoa funcional e bem para conseguir viver a vida. E o que a gente foca é funcionalidade múltipla, não só porque a gente é polifragmentado, ou seja, a gente tem muitas identidades no sistema, mas porque pra gente faz mais sentido. Polifragmentado, num geral, significa ter várias identidades, mas não só isso. Significa que o cérebro da pessoa é mais propenso a usar dissociação como mecanismo de defesa, o que pode levar à criação de novas identidades com mais frequência, o que geralmente significa que a pessoa vai ter um número maior de identidades. Mas também pode acontecer de a pessoa ter fusão de identidades com mais frequência e o número não ser tão grande no final, mas ter criação de novas identidades com certa frequência, com maior frequência do que outros sistemas. Mas ser polifragmentado não é só sobre número ou frequência de split, é também sobre
organização do sistema, sobre ter camadas, subsistemas, um mundo interno geralmente mais detalhado e várias outras coisas. A gente não fala quantas identidades tem aqui, primeiramente porque a gente ainda não sabe quantas são. A gente tem relativamente pouco tempo de tratamento, só 1 ano e meio, então a gente não conhece todo mundo do sistema aqui. A gente só fala que são muitas. No geral, as pessoas que não entendem muito sobre TDI, que não têm muita vontade de aprender sobre o transtorno, só querem sair falando merda, não são muito abertas para pessoas que têm muitas identidades porque ela acha que a pessoa tá querendo atenção. E geralmente, pessoas que têm muitas identidades são pessoas que passaram por traumas que eram muito prolongados, ou seja, que a pessoa passou vários e vários anos passando por diversos tipos de trauma, com diversas pessoas diferentes, e por isso tem várias identidades para ajudar o cérebro a lidar com toda aquela carga traumática. Enfim, como as pessoas não são muito abertas para números e começam a zoar e fazer troça de pessoas que são sobreviventes de traumas horríveis, a gente não se sente confortável falando número. São muitos. Sobre como funciona, eu entendo que é tipo como funciona criação de novas identidades, eu não sei, não entendi. Criação de novas identidades, no geral, vem por novos traumas ou novos estresses. E esse estresse pode ser coisa do cotidiano ou também, tipo, entrar em contato com alguma memória traumática ou com algum trauma que você não sabe, mas que alguma outra identidade tem memória daquilo. Pode ser também uma experiência retraumatizante e aí criar uma nova identidade, que a gente chama de split. E para fusão, basicamente, é quando duas identidades se tornam uma só, duas ou mais identidades se tornam uma só, e aí pode ser que vire uma identidade com um misto de personalidade daquelas duas identidades anteriores. Tem as memórias das duas identidades anteriores, e é basicamente uma outra identidade, uma identidade nova, só que com as memórias das identidades que fizeram ela ser quem ela é hoje.